Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós acompanhamos os nossos viajantes pelo reino de Deus, Paulo, Barnabé e João Marcos, que partem para Antioquia. É ali em Antioquia que Paulo vai ter o seu primeiro discurso. Ali ele vai iniciar a sua vida. Nós temos dois discursos que Paulo faz naquela sinagoga e a liturgia de hoje de amanhã nos propõe o primeiro desses discursos. Marcos, ele vai deixar os dois. A viagem era muito dura, 50 quilômetros de montanha muito penosa. Se crê que Marcos, pela sua juventude, ele deixa os dois e volta para Jerusalém. Mas hoje, na primeira leitura, nós temos o esquema daquilo que é o discurso que Paulo vai fazer em geral quando ele chega em uma cidade. Ele vai na sinagoga. Como Jesus no Evangelho está na sinagoga no dia de sábado, Paulo também vai na sinagoga em um dia de sábado. E ali então ele começa o seu discurso. Nós ouvimos antes, dos Atos dos Apóstolos, 8 discursos de Simão Pedro. Então, Paulo começa com um discurso um pouco anterior para chegar até aquele momento para falar aquilo que Pedro vai falar. Ele está falando para pessoas do povo de Israel que conhecem o Antigo Testamento. Então ele começa dizendo: Israelitas, e vós que temeis a Deus. Ou seja, Paulo já tem uma abertura missionária que vai além do povo de Israel. Vós que temeis a Deus eram aqueles que não eram do povo de Israel. Deus, o Deus deste povo de Israel, escolheu os nossos antepassados. Vai falar da escravidão no Egito, da libertação, 40 anos no deserto, destruiu 7 nações, deu a posse da terra prometida. Escolheu juízes, então desses juízes vai citar até chegar ao profeta Samuel, a escolha do rei Saul e chega a escolha de Davi, a quem Deus promete constituir um seu descendente para o seu trono. Então até aqui o povo de Israel sabia, até esse momento. E agora então começa o anúncio do novo. Da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou, João anunciou a chegada do Salvador e não só indicou que ele estava presente. E ele vai dizer: eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim veio aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Então, Paulo vai fazer uma pregação que vai tocar na expectativa dos seus ouvintes. Na verdade, o que faz com que nós nos movamos no processo de conversão, pelo menos no primeiro momento, é se alguém nos oferece algo que nós estamos buscando e que nós vemos que aquilo possa encher o vazio que nós temos. Este povo está esperando um Salvador. Então, o que Paulo faz? Paulo vai dizer assim: olha, o nosso Deus escolheu o nosso povo, um povo grandioso, e vai começar um resumo da história da salvação, até chegar no ponto que interessa para ele, que é o rei Davi, porque a Davi faz Deus uma promessa de dar a ele um descendente. Então agora ele apresenta quem é esse descendente. Esse descendente é Jesus. E aqui a parte é a novidade. É o que nós vamos escutar na liturgia de amanhã. A parte propriamente do querigma, do anúncio da fé em Jesus Cristo. Caríssimos, esse apóstolo será, nós o sabemos já, Paulo grandioso. E esse esquema ele vai usar sempre onde chega. Vai procurar os filhos de Israel, vai anunciar para eles que o Salvador nasceu e que então vai anunciar a fé no Cristo ressuscitado. Paulo sempre depois vai se distanciar dos filhos de Israel e vai ser o apóstolo dos gentios. Mas recordemos que este que era perseguidor da igreja vai se tornar um grande apóstolo, vai ser o grande anunciador
do ressuscitado no Novo Testamento. No Evangelho de hoje, nós ultrapassamos a primeira parte do quarto Evangelho, aonde Jesus falava abertamente a todos, e a partir do capítulo 13, com o lava-pés, Jesus vai falar para os seus discípulos, para aqueles que creem nele. Jesus começa um cuidado maior para formar os seus discípulos para continuar a missão depois da sua ascensão. Já na Quinta-feira Santa, nós escutamos o texto do lava-pés, e ali se fala: Jesus, sabendo que tinha chegado a sua hora, que chegou a hora de voltar ao Pai, que do Pai veio e para o Pai voltaria, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então ele se veste, tira a roupa, coloca a toalha, lava os pés dos discípulos. O texto de hoje do Evangelho é a continuação depois do lava-pés. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhe disse: em verdade, vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Então Jesus começa com uma constatação de fato: o servo, ele é menor do que o seu senhor, o mensageiro é menor do que aquele que o enviou. Isso para introduzir uma mudança de vida, porque Jesus fez uma coisa, ele que é mestre e senhor: vós me chamais mestre e senhor, e eu sou. Se eu que sou mestre e senhor lavei os vossos pés, também vós deveis fazer a mesma coisa. O mandato do Senhor de fazer isto em minha memória não é só para a Eucaristia, mas também para o lava-pés. Nós devemos lavar os pés uns dos outros. Então, quando Jesus diz isso, ele vai dizer assim: se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Colocar em prática em quê? A consciência de que nós somos menor do que o nosso mestre e Senhor. E se ele lavou os pés, nós devemos fazer a mesma coisa. No quarto Evangelho, nós não temos um discurso das bem-aventuranças, como nós temos em Mateus e Lucas. Contudo, nós temos duas bem-aventuranças. Uma que Jesus ressuscitado vai dizer para Tomé: acreditaste porque me vistes. Bem-aventurados aqueles que creem sem ter visto. Bem-aventurados se pode traduzir por beatos, pode traduzir por felizes. A segunda está no Evangelho de hoje: felizes se colocardes em prática. Então, essas são as duas bem-aventuranças. Uma depois do lava-pés, uma 8 dias depois da ressurreição, dirigida a Tomé e a todos nós. Jesus continua e vai dizer assim: eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura: aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Então nós tocamos um tema que nós já escutamos muito no tempo da paixão e morte do Senhor, que é esse tema da traição de Judas, que abandona o seu Senhor. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Jesus faz como uma previsão e vai dizer: eu digo isso para que, quando isto aconteça, creiais que eu sou. Eu sou é a expressão para dizer Deus, Javé. No quarto Evangelho, Jesus vai usar isso muitas vezes. Lembram, no momento da paixão, quando procuram Jesus no jardim, e a quem procurais? E vão dizer os soldados: a Jesus de Nazaré. E Jesus vai dizer: eu sou. E eles caem de joelho. Então Jesus com isso revela aquilo que nós já ouvimos no Evangelho dessa semana: a sua identidade de vida com o Pai. Ele é Deus, Ele é o Senhor. E depois: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, é a igreja que continua a presença do Senhor Jesus. E essa presença é a presença do Pai. Então, o nosso ministério de todos, não somente de quem é ordenado, de todos nós que somos igreja, é ser no mundo cristãos, como chamados em Antioquia, para que através da nossa fé, do nosso testemunho, nós sejamos a presença de Cristo, a presença do Pai no mundo, na igreja.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.